Wow. Ooh, it'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 0.2 of a second to go. Stash. Olá, Nação Pelicana, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então, né, depois do último episódio, né, que a gente estava tão alegre, até o Rafa ficou otimista, parece que zicou totalmente o clima do time, né? A gente estava numa streak aí de 5 vitórias seguidas, conseguimos chegar na 7ª, mas aí a gente perdeu 4 seguidas. Negócio muito complicado, né? Fora isso, né? Eu não sei se também teve influência da Copa do Mundo aí, que deixou todo mundo meio deprimido aí com o resultado final. Então, realmente, a gente vai falar aqui dos últimos 6 jogos, né? Então, para isso, né? A gente conseguiu um reforço de peso, né? Ele conseguiu voltar antes do Brandon Ingram. É o nosso Ivanzinho. Fala, Ivan, como é que tá, cara? Conseguiu aí se curar da bezetacil, dos problemas na faculdade, os problemas de saúde, os problemas do dedo? Fala aí pra galera aí. E aí, Gilson e Rafa, galera. Bom, consegui voltar, não sei como ainda. Fim de ano, né? Fim de ano a gente acha umas brechinhas aí no calendário. A tendência é as coisas ficarem um pouquinho mais tranquilas agora. Mas assim, né? É igual o Pelicans, né? Quando a gente acha que tá indo, não vai. Então eu vou aproveitar agora, que por enquanto tá indo. Consegui, como você falou aí, voltar antes do Ingram. Pelo amor de Deus, a gente não consegue ser feliz por completo. Mas é isso aí. Vamos falar do time, porque eu voltei agora que o time perdeu 4 seguidas. Então eu falei, pô, acho que estão precisando que eu volte, né? Pra ver se dá uma estabilizada. Tá certo, Ivanzinho. E, né, antes de passar para o Rafa aqui, né, só para contextualizar, né, então a gente vai fazer aí um review dos últimos 6 jogos, né, toda essa situação, como é que a gente chegou até hoje. A gente vai falar um pouquinho aí sobre as faltas que o Zion não está levando, que ele não está merecendo para os árbitros, né. Vamos falar um pouco da saúde, né, por isso que eu chamei logo o Ivan aí para ver se dá um boost de saúde nesse elenco, né? E depois a gente vai fazer um preview aí dos próximos 6 jogos aí que vai ter algumas situações aí que podem ou favorecer ou desfavorecer o time. Então, né, o nosso querido Rafa Politi vai falar aí, né, como é que foram esse final de Copa aí, né, que vocês nunca vão descobrir, mas a gente fez um preview dos jogos da Copa e eu tive que cortar para deixar vocês mais deprimidos. Então, Rafa, fala aí pra galera e dá um oi. Fala, pessoal. Fala, Ivan. Fala, Gilson. Cara, eu vou falar, ainda bem que você cortou esse preview nosso aí, viu? Meu Deus do céu, cara. Mick Jagger total. Mas, vamos lá. Vamos falar aí bastante do Pelicans aí, né? Infelizmente, agora falar aí de algumas derrotas seguidas aí que a gente nunca costuma, né? Mesmo apesar da última temporada, de como que foi, a gente não acostuma perder várias seguidas, né? Mas antes disso, passa lá no Fambonanet, dá uma olhada em outras matérias, outros podcasts, tem futebol americano também, que acho que o Ivan também não deve estar muito contente, mas tem de tudo lá, inclusive todos os nossos podcasts estão lá, então se vocês não ouviram o último e não acreditam que eu estava otimista em relação a esse time lá, dá uma ouvida lá no Fambonanet que vocês vão ver que de fato eu fiquei otimista a respeito desse time. Inclusive nas previsões eu acho que o Gilson chegou mais perto do que eu nos últimos dos 6 jogos agora que a gente vai cobrir, né? Mas chega lá no Fambonanet, tem de tudo lá, tá muito legal o site. E também você pode ouvir no Pelicanos do Brasil, nosso podcast no YouTube, se você não quiser entrar em site, coisa nenhuma. Se você paga o YouTube, que dá para ouvir com o celular bloqueado,
pode entrar também lá no Pelicanos do Brasil e ouvir nosso podcast. Beleza, Rafa. O Rafa tá vendo, Ivan? O cara passou tanto tempo ausente que ele já tá no automático aqui, né? Parecia o Trey Murphy antes desses últimos 6 jogos aí. Mas fazer o quê? O Rafa tá voando. Tá mesmo. Ei, Ivan, cara, não vou trazer mais notícias, mas o Saints ainda tem chance de se classificar para playoffs? Ou é melhor fazer que nem o Brasil, perder antes de pegar a Argentina para não passar vergonha? Na verdade, o Saints tem chance ainda, mas porque a divisão do Saints tá ridícula. O campeão da divisão do Saints vai ter mais derrota do que vitória na temporada e vai pros playoffs. Mas essas são chances apenas matemáticas, porque apesar da gente estar só uma vitória atrás do líder da divisão, a gente não tem nenhuma vantagem nos critérios de desempate, porque a gente apanhou para todo mundo na divisão. E também a gente tem só 3 jogos, né? Então 3 jogos, vai ter que ganhar os 3 e torcer pro Tampa Bay, no caso, perder 2 dos 3. Então, assim, o mais difícil disso é o Saints ganhar os 3 jogos, que não vai acontecer. Mas o pior de tudo é só que a gente não pode perder pensando em não enfrentar a Argentina, porque a nossa pique da primeira rodada é do Eagles. Então não adianta de nada o draft. Tá certo. Pô, não tem chance, não tem pique, tem quarterback? Não, também. Aí fodeu mesmo. Não tem nada, então só tem fé. Essa é a temporada pro Pelicans ir bem, cara, porque vai pegar torcedor do Saints pra caramba. Vamos ver. Espero, nossa audiência agradece, ou a gente agradece essa audiência, né? Beleza, gente. Então, vamos para nossa pauta? Pessoal, então, só para relembrar vocês, né, no último episódio, a gente fez um preview aqui, né, e por incrível que pareça, Ivan, o Rafa estava otimista. Ele apostou numa série de 4-2. Eu já fui um pouco mais pessimista e apostei em 50%, né? Mas o resultado foi pior do que a gente esperava, né? Nessa série foram 2 vitórias e 4 derrotas. Então, só recapitulando aqui, né? Eu apostei, né, que nos 2 jogos contra o Suns, né? O Rafa apostou que a gente ia perder o primeiro. Contra o Jazz, eu apostei em uma vitória e uma derrota, né? Então, no caso, foram 2 derrotas. O Rafa apostou 2 vitórias contra o Jazz. Ele foi muito otimista aí. Contra o Suns. Desgraça, viu? Contra o Suns, ele apostou uma vitória, né? Eu já apostei numa derrota, porque seria lá. Então, toda a série lá dos jogos lá foram bem difíceis pra gente. Mas do jeito que foi, não foi tão legal, né? E contra o Bucks, né? Nós 2 apostamos em derrotas, né? Mas, né? A gente teve aí os nossos acertos, nossos erros. A gente preferia estar errado e o time fazer 6-0, né? Mas infelizmente não aconteceu. Então, gente, fazendo aí um review, né? Como a gente já falou inicialmente, no primeiro jogo aí contra o Suns, né? A gente teve uma certa instabilidade aí no início da partida, né? Mas aí a partir do terceiro quarto o time conseguiu desequilibrar, principalmente utilizando o Zion, né, que terminou com 35 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Então daí o time conseguiu fazer realmente o placar, né, no segundo tempo, né? Também outro destaque foi o Alvarado com 20 pontos, né? Então esse jogo aí, apesar de ter sido equilibrado aí no primeiro tempo, no segundo a gente conseguiu levar ele, né, com uma certa tranquilidade no final. No segundo, já foi um jogo bem mais, vamos dizer assim, bem mais parelho, né? O Zion terminou também com 35 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Nesse aqui, o nosso amigo CJ McCollum voltou a aparecer bem, né? Com 29 pontos. Mas só que esse jogo aí, ele foi realmente bem equilibrado, né? Com o Phoenix dominando no início, né? No segundo e no terceiro quarto. O Pelicans conseguiu abrir uma certa vantagem, mas no último quarto o Phoenix conseguiu chegar, né? E acabou levando pro overtime com uma cesta do Chris Paul aí em cima do Dyson Daniels. Na prorrogação, né? Foi
O jogo estava um pouco equilibrado até quando ocorreu uma falta lá de ataque do Chris Paul, né, que ele foi querer cavar, né, jogar a perna para frente, encostou no Zion e o Willie Green fez o desafio, né, e constatou que ele tinha colocado a perna para frente, gerando uma falta de ataque, né, e depois daí, com a exclusão dele, o time conseguiu pegar a vantagem, né, e daí garantir essa vitória, né. Nesse jogo aí, a gente realmente aumentou nossa streak para 7 jogos, né, então algo que era a maior sequência positiva da liga, mas daí a gente foi jogar 2 jogos fora, né, contra Utah, lá em Salt Lake City. No primeiro deles a gente perdeu por 121-100, mas nesse jogo praticamente depois de um primeiro quarto bem equilibrado, né, a gente, a partir do segundo quarto, começou a sofrer muito aí, os meninos vão comentar aí como é que foi, mas principalmente, né, por alguns ajustes aí defensivos que Utah fez, e além disso a bola de 3 os caras estavam caindo muito, né. Como destaque do Utah, né, um cara que realmente desequilibrou, principalmente no terceiro quarto, aí, quando a gente precisava realmente dar uma encostada aí no placar, foi o Vanderbilt, que pegou 14 rebotes aí, desses aí, eu acho que teve uns 6 ou 7 que foram ofensivos, e acabou gerando um desconforto aí pra gente, aí não pegar esses rebotes e gerar essas segundas chances para eles, né. De destaque do time foi o Zion, que apesar de toda essa dificuldade que ele teve nesse matchup, ainda terminou o jogo com 26 pontos e 9 rebotes, né. O restante do time aí acabou não conseguindo produzir o suficiente, né, para que mantesse o time na partida. Já no segundo jogo contra o Utah, esse já foi bem mais equilibrado, né, mas acabamos ainda perdendo, né, na prorrogação, né. Nesse jogo aí o time conseguiu aí ficar, a partir do segundo tempo aí teve uma vantagem aí. No terceiro quarto já conseguimos empatar, mas no quarto aí acabamos cedendo aí o empate pro Jazz, né, inclusive com algumas jogadas muito parecidas aí, gerando acho que uma jogada aí que eu acho que a gente ficou bastante chateado foi que o Mike Conley tentando atacar a cesta, o time fechando o garrafão e deixava o Jordan Clarkson matar as bolas, né. Fora isso, de destaque aí do time do Jazz aí, o Clarkson com 39 pontos e o Lauri Markkanen com 31, né. No terceiro quarto aí realmente era pra gente manter essa vantagem aí, a gente acabou não conseguindo, né. Então aí daí na prorrogação a gente acabou não conseguindo garantir a vitória, né. No terceiro jogo, né, contra o Phoenix, já lá no Arizona, o time perdeu de 118-114, né, num jogo aqui que o Devin Booker fez o que ele quis, basicamente, né, terminando a partida com 58 pontos, né. O time só foi começar a dobrar nele quando o jogo já tinha virado, né, pro lado deles, né. Então até o segundo período aí a gente estava liderando com uma certa tranquilidade, o Booker estava gelado, mas a partir do terceiro e do quarto aí praticamente ele destruiu a gente, né. Nesse aqui o Zion já conseguiu, continuou produzindo bem, com 30 pontos, 9 assistências, que foi o recorde dele na carreira, 9 assistências, e 3 rebotes, né. Aqui o CJ também conseguiu contribuir com 27 pontos, né, mas aí a gente acabou realmente falhando aí, principalmente nessa contenção do Booker aí no terceiro, no quarto período, e acabamos perdendo aí. E na última partida contra o Bucks, que a gente está gravando aqui no dia 21, né, depois desse último jogo contra o Bucks, e no dia antes aqui, na sequência que a gente vai começar contra o Spurs, a gente acabou perdendo por 128-119, né, inteirando 4 jogos aí com derrotas. Nesse jogo aqui, né, o Zion foi muito bem marcado, né, terminando com só 18 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, porque a gente vai comentar daqui a pouco, mas vários ajustes aí que o Bucks fez, impedindo que o Zion chegasse no garrafão, né. Mas, mesmo assim, a gente ainda teve um recorde aí de 7 bolas de 3, de 10, do Valanciunas, que eu acho que realmente estava dentro do game plan do time, né.
e também o CJ terminando com 31 pontos, né? Então, o time realmente conseguiu, né, chegar bem aí, mas essa redução da produção do Zion que fez a diferença aí no final. Fora algumas questões que a gente vai comentar sobre faltas, do apito injusto, né? Mas que fizeram com que o time agora, no dia que a gente está gravando, né, está em terceiro colocado da conferência, né? No último episódio a gente estava em primeiro, caímos para quarto, mas o Suns perdeu, né? Então a gente está hoje com 18 vitórias e 12 derrotas, e estamos a uma vitória do líder da conferência, né? Basicamente. Então, pessoal, só para a gente dar uma alinhada aí, né, com relação a como a gente vai fazer, o Rafa vai falar aí sobre os 3 jogos contra o Phoenix, né, que aqui eu fiz um resumo rápido, mas tem alguns pontos interessantes que a gente pode comentar, né, e depois o Ivan vai falar um pouco sobre a sequência contra o Jazz. Então, Rafa, o que tu achou aí realmente desse, vamos dizer assim, esse quase mini playoff que a gente fez contra o Phoenix, ajustes, o Devin Booker pegando fogo? Comenta aí com o pessoal, hein? Isso aí, Jussão. Primeiro eu queria falar que quanto a matchup, eu não vejo matchup tanto jogador versus jogador, como eu vejo o que um time sabe fazer de bom versus o que o outro time sabe fazer de bom. Então, tendo isso em mente aí, eu acho que o Suns hoje é um bom matchup para o Pelicans, porque o Chris Paul deu uma regredida. Se ele ainda fosse o point guard, acho que a gente estaria aí com sérios problemas aí, porque a gente, todo time, né, sempre teve durante a carreira dificuldade de conter ele, né? À toa que o cara vai pro Hall da Fama, né? Se fosse fácil marcar ele, não teria esse apelido de point guard para começar, né? Dito isso, então, eu acho que o matchup do Pelicans é um bom matchup contra o Suns, porque o Suns não é um time físico. E o Pelicans, quando quer, consegue ser um time físico, né? A gente tem, Zion Williamson, acho que não precisa falar nada a respeito dele, né? Mas o Larry Nance também é um cara muito físico. O Valanciunas, pelo menos nos rebotes, ele é bem físico. No ataque, ele é meio soft. Ele não sei por que ele continua com esses arremessinhos aí fugindo do contato, sendo que o cara é gigante. Mas enfim, né? Então, o que eu vi desses jogos aí do Pelicans contra o Suns, esses 3 jogos que a gente fez aí, né? Onde a gente ganhou 2 e perdeu 1. Todos eles, na verdade, boa parte foram parelhos. Talvez o primeiro tempo nem tanto, mas o primeiro jogo nem tanto. Mas o que continua me deixando meio abismado nisso tudo aí é que, e a gente vai falar mais disso daí quando o Ivan falar sobre os jogos do Jazz, essa disparidade de rebotes, que a gente até chegou a discutir um pouquinho no grupo ali, né, ou bastante, né? Na verdade, eu não vejo isso como um problema do Valanciunas, e eu tenho números aqui, como eu falei para vocês, né, em porcentagem de rebotes disponíveis que foram pegos. Por quê? Porque tem jogador que joga 30, tem jogador que joga 20, tem jogador que joga 36 minutos, então a porcentagem de rebotes durante o tempo que esse cara estava em quadra, para mim é o melhor indicativo do quão bom reboteiro esse cara é, né? E aí, quando a gente pega nesses últimos 6 jogos, não, né? Na temporada mesmo. Peguei aqui pela temporada aqui. Na temporada, o Valanciunas é de longe o melhor reboteiro do Pelicans, com 19% dos rebotes sendo pegos por ele. Isso é elite. Acima de 10 para um big ou para um wingman, um ala mais alto, já é considerado um número ok, um número relativamente bom. O cara conta basicamente como 2 no rebote. Ele é de longe o melhor reboteiro. O segundo melhor é o Hernan Gomes com 17%. E o terceiro melhor vai ser o Larry Nance com 13% lá embaixo. Então, falar que o Valanciunas é um problema quando o assunto é rebote os números dizem que não. Não é esse o problema.
E a gente teve certos problemas, principalmente no último jogo lá, né, acho que foi o Torrey Craig, né, que pegou 2 ou 3 rebotes ofensivos seguidos no final do jogo ali. E o que acontece? Isso daí vai alinhar com o que eu falei antes ali, né, sobre o matchup ser bom de acordo com a proposta do time, não de acordo com que jogador que está em quadra. O que um time quer fazer e o que faz bem, né? Geralmente o time quer fazer o que sabe fazer de melhor, né? Por isso, eu trago aqui a porcentagem de rebotes dos nossos wings, dos nossos alas, que, claro, os que jogam mais minutos, né? Eu não vou pegar ali, por exemplo, um Garrett Temple, porque não faz sentido. Mas aí lembra que o Valanciunas está em 19%, Larry Nance está em 13%, o Zion está em 10,5%, que também é uma porcentagem bem ok. Para referência, o Dyson, que a gente considera um bom reboteiro, de fato é um bom reboteiro, ele está em 8,3%. Trey Murphy está em 7,4%, Naji Marshall 6,7% e o Herb Jones 6,3%. Isso é muito pouco rebote para caras desse tamanho, para caras tão longos. E para mim, e ficou mais claro nos jogos do Jazz aí, mas para mim o problema dos rebotes aí tem que ser resolvido, entre aspas, aí com os alas e não com os armadores. Para referência, o CJ McCollum, que é um cara que não é forte, não é atlético, não é alto, está em 6,8%, logo abaixo do Trey Murphy e bem acima do Herb Jones. Então, para mim, a diferença dos 2 últimos jogos do Suns aí, né, onde teve rebote, onde a gente pecou um pouco aí em marcar os jogadores do Suns, principalmente o Bridges. Eu quase falei o nome do irmão dele lá, criminoso lá. O Mikal Bridges, matando bola pra caramba de fora ali. Então, eu acho que onde a gente precisa dar uma resolvida, dar uma aprimorada nesse time do Pelicans aí, é justamente nesses nossos alas aí, como o Gilson falou aí, né, no mini resumo dele aí, teve lance dos caras fechando o Michael Conley, atacando o aro. O Conley tinha acho que 2 ou 3 pontos no momento em que a galera fechou nele, então eu não vejo como os nossos bigs o problema. Eu vejo mais o problema como os nossos alas, que estão deixando um pouco a desejar, e não porque eles não têm talento, isso daí é coisa de ajuste mesmo. Eu acho que é muito mais fator de eles serem mostrados e eles realmente priorizarem o KYP, que o Anthony Daniels tanto fala, né? Know your personnel, saber o pessoal que você está marcando, o pessoal que você está indo contra, e principalmente se manter disciplinado. Então eu sei que é uma tentação, principalmente para um cara como o Herb Jones, que a gente já conversou acho que uns 2 podcasts atrás. Ele é mais um defensor ativo, agressivo. Ele é um cara que ele vai lá para criar caos, para criar turnovers. Ele não é um cara tão disciplinado a ponto de simplesmente ficar na dele ali, fazer bem feito dele e esperar que um turnover aconteça para que ele recupere a bola. Ele é um cara que vai lá criar turnovers, ele é disruptivo. Então, principalmente nesse ponto aí, eu acho que os nossos alas, tanto o Trey Murphy quanto o Herb Jones, eles têm pecado um pouquinho nisso daí. E isso daí acaba resumindo nesses matchups do Suns aí, onde o Pelicans ainda conseguiu ganhar 2 dos 3 jogos, mas foi suado. E foi suado sem alguns dos jogadores deles, né? E principalmente no último, que o Devin Booker fez o que quis, muito em parte por falta do Willie Green mesmo aí, né? Falta de ajuste, como o Gilson também bem falou, né? Mas também um pouco de falta de proatividade ou de disciplina dos nossos alas, do pessoal que estava marcando ele, de simplesmente negar a bola para ele, simplesmente grudar nele, fazer o que for preciso. Eu sei que é muito fácil eu falar aqui, quando o cara tá pegando fogo, tudo que ele encosta cai na cesta, é muito mais fácil dito do que feito, mas ainda assim, para jogadores desse nível, tão longos e tão móveis que nem o Pelicans tem, eu acho que principalmente o nosso perímetro deixou um pouco a desejar aí, e nessa sequência de derrotas aí eu acho que tá deixando bastante a desejar, mas no geral eu acho que
o Pelicans tem a receita para dar certo, então eu não acho de todo mal, não. Nesses jogos contra o Suns aí a gente viu o Zion explodindo 2 vezes para 35 pontos e 1 vez para 30, se eu não me engano, no último jogo. Então eu acho que contra uma defesa muito boa, que é a defesa do Suns, não interessa quem tá lá em quadra, a gente sabe por experiência própria, quando o Monty foi técnico do Pelicans, a gente sofria no ataque, mas a defesa nunca foi um problema. E a mesma coisa do Suns, a defesa do Suns é muito boa. E eu acho que tem coisa aí, eu acho que não foi de todo mal, inclusive por serem 2 vitórias. Eu acho que ajudou a gente a descobrir um caminho aí onde a gente pode atacar uma defesa elite, sim, usando o Zion mais, como o William finalmente começou a usar. Então, desses 3 jogos do Suns aí, eu acho que a gente leva mais lições positivas do que negativas aí, mas eu ainda acho que os nossos alas aí estão devendo um tantinho pra gente aí. Eu acho que é bem isso, né? Essa questão aí dos jogos contra o Suns aí, como você falou, né? Realmente o casa mais, né? Pela essa fisicalidade, né? Que a gente tem, e a gente acaba... E eles também não tem esse protetor de aro, assim, de elite, né? O Ayton faz, mas só que eles não têm quem possa segurar o cara antes até chegar. Mas, Ivanzinho, né? O que você achou aí desses 2 jogos aí contra o Jazz? Né? Já falando um pouco de matchup, né? E também, se quiser complementar alguma coisa do Suns, mas, assim, com relação aos jogos do Jazz, aí tu esperava que a gente fosse vencer pelo menos um? Ou realmente surpreendeu o Gobert 2.0, né? O Walker Kessler? Então, eu acho que cai muito no que o Rafa falou. É um ótimo link a gente falar de matchup nessa situação mesmo, porque se o matchup do Suns é um matchup, apesar do Suns teoricamente ser um time melhor do que o Pelicans, né, na teoria, ser um matchup que favorece o Pelicans, o Jazz é totalmente contrário, né? É um time que claramente, se você perguntar de 10 a cada 10 pessoas, vão falar que o time do Pelicans é melhor que o time do Jazz. Mas o matchup é um pouco desfavorável, né? Eu tô brincando aí, né? Os confrontos entre as equipes já acabou, né? Durante a temporada. Espero não enfrentá-los nos playoffs, que eles vão estar brigando ali por uma vaga que possivelmente pode cruzar com o Pelicans. Mas o ponto é que a gente foi varrido, né? E 2 derrotas seguidas, assim, é até difícil de acontecer. Quando, né, um time é superior ao outro na teoria, mas a realidade é que o time do Utah Jazz tem muito do que o Pelicans peca, né? Do que o Pelicans não ainda tem dificuldade, né, de defender, principalmente. O Rafa comentou, até o Gilson falou, a gente tem, na hora que ele falou um pouco do jogo, os rebotes, né? Os rebotes dos alas ali, porque se você parar pra pensar o Vanderbilt ali, a gente não consegue pensar que vai estar o Valanciunas marcando ele a maioria do tempo, e o cara deitou em cima do Saints, né, do Saints, perigo, do Pelicans, 14 rebotes no jogo, né. Desses 14 rebotes, 8 foram ofensivos, ou seja, ele pegou mais rebotes no ataque do que na defesa. Isso é bizonho. A gente fez o Vanderbilt virar um gigante. E o Walker Kessler, né? O Walker Kessler, ele teve um papel que foi interessante, obviamente, nas 2 partidas, é claro. Foi interessante até no ataque em alguns momentos, mas o carro-chefe dele foi a defesa ali. O que você precisa para diminuir o volume do Zion é você povoar o garrafão. E o Walker Kessler, gigante, né? Ele dificultou muitas ações do Pelicans lá dentro. Então, principalmente na segunda partida ele foi muito chave, né? Na primeira também, mas aí, como ele foi bem utilizado na primeira, na segunda ele foi mais chave ainda nesse quesito. Apesar do Zion ter conseguido jogar melhor, né? Mas quando precisou, o Walker Kessler apareceu muito bem pro time deles. E assim, entra muito na questão do que o Jazz faz bem, né? As bolas de 3 do Jazz, com o Nikhil matando bola, com
o Lauri Markkanen, o Jordan Clarkson, e isso acaba machucando muito o Pelicans. O Rafa lembrou bem do que ele disse, o Anthony Daniels falou durante o jogo, né? O Pelicans tá jogando, não tá analisando bem o que o Jazz faz bem, né? Porque a gente deu um overreaction, né? No Mike Conley, né? Mike Conley acabou um jogo com 7 pontos, no outro com 4 pontos. E nesse jogo que ele acabou com 4 pontos, foi o jogo que o Jordan Clarkson fez 39. E em 2 momentos a gente tomou, que lembra assim de cabeça, pelo menos 2 momentos que a gente tomou uma bola de 3 decisiva do Clarkson. Porque a marcação foi um pouquinho acima do que devia no Mike Conley, né? Eu não lembro a tradução de overreact. Mas enfim. E aí a gente acabou dando espaço pro Jordan Clarkson matar as bolas. A gente sabe como esse peladeiro funciona quando começa a matar a bola. E ele destruiu o Pelicans, né? Ele destruiu juntamente com o Lauri Markkanen. São matchups muito difíceis pro Saints conter na realidade. De novo, Saints. Pro Pelicans conter, na verdade. Porque é um time que... o Pelicans, ele tem uma defesa boa, só que ele ainda sofre para defender a bola de 3, né? E além do rebote. São os 2 pontos principais, né? Que tem que ser corrigidos, né? O ataque, o que a gente fez de ruim no ataque no primeiro jogo, foi corrigido, teoricamente, no segundo. A gente teve muito pouco, né? De vencer o jogo, né? A gente ficou na frente boa parte da partida, na segunda partida. Aí no final do jogo pipocamos, né? O Jazz voltou com tudo. O Trey Murphy, né, que não jogou nada nesses últimos jogos, mas ele matou uma bola faltando 2 segundos. É importante a gente ter caras que matam bola nesses momentos dos jogos. Mas num contexto geral, o Pelicans sofreu muito com o Utah Jazz. O time não tem, de fato, assim, um matchup favorável com essa equipe. E graças a Deus acabou, né? Acabou os jogos contra o Jazz. A gente tem uma sina contra o Jazz, né? A gente costuma... não é de hoje, né? Não é nem dessa temporada. O Jazz costuma ser uma pedra no sapato do Pelicans. Obviamente, o time era pra estar tancando, na teoria, né? Se livrou do Rudy Gobert, do Donovan Mitchell. E aí os caras estão jogando uma baita bola, né? Então... Não é só com a gente, tá? Não somos tão inferiores assim. Os caras estão com campanha positiva. 18-16, não só isso. Eles têm o mesmo tanto de vitórias que a gente. Então a gente não perdeu pra um time ruim, não. A gente perdeu num time que vai disputar a playoff. Mas a gente só espera que não enfrente a gente. Porque foi um matchup que o Pelicans sofreu bastante mesmo. Calma, Ivan. Acho que até o playoff a gente consegue ajustar isso aí, né? Você me lembrou um outro ponto. O Pelicans atualmente... O Pelicans não é um contender pra título, hein? Se alguém acha isso, eu acho que essa sequência mostra isso. A gente é um time bom, obviamente, um time de playoff, um time que pode brigar pra cabeça, mas a diferença pra um contender é o que o Milwaukee Bucks faz, e é o que a gente vai fazer o link perfeito agora pro último jogo. Cara, eu não queria estragar esse link aí, mas... Porra, você me fez aqui, caramba, cara, que tristeza que você lembrou disso daí. Desde a época do Deron Williams, que esses caras dão trabalho pra gente. Eu nunca vi isso daí, cara. O Chris Paul engolia todo mundo, chegava no Jazz, o Deron Williams metia 30 pontos, 8 rebotes, 12 assistências na cabeça do homem. Era surreal isso daí, cara. É porque os caras roubaram o nosso nome, né? Grande safado. Porra, eu quero o nome Jazz de volta. Mas outra coisa, só pra linkar no que você falou, Ivan, e no que eu falei também é um link perfeito, olha aí, ó. Sem querer a gente sinergia total aqui. Mas o que o Jazz fez muito, principalmente no final do jogo, foi que eles caçaram, entre aspas, o Zion no pick and roll, né? E pra que isso? Eles não estavam tendo muito sucesso matando bola contra o Zion defendendo. O Zion, inclusive, ele melhorou bastante essa temporada como defensor, né? Mas o porquê que eles estavam tanto caçando o Zion tá relacionado com o rebote. Tá relacionado com o tanto de rebote que a gente cedeu. Era justamente para tirar ele do garrafão, para tirar ele da zona de rebote ali. E aí, ou atacar ele, e mesmo que não conseguisse, ele tava fora de posição, ele tava marcando a bola, ele não tava em posição de ir pro rebote.
E aí, novamente, a gente pecou dos nossos armadores e alas não cobrirem por ele estar lá, geralmente na linha de 3, geralmente no perímetro marcando, né? E acabamos tomando muito rebote. Então, eu acho que foi bem inteligente da parte do Jazz e eu espero que outros times comecem a usar isso daí também contra o Pelicans, principalmente times inferiores, entre aspas, onde eles não têm a confiança de que vão matar a bola, mas eles pelo menos têm a confiança de que podem gerar um rebote ofensivo, uma outra posse de bola para tentar conseguir o que eles querem, né? Não sei o que vocês acham disso, vocês viram isso? Cara, esse daí realmente é umas nuances, né, do jogo que às vezes realmente quem faz análise do vídeo, né, pode realmente utilizar como alguma vantagem. Mas só complementando, né? A gente teve a oportunidade de tentar pegar o Lauri Markkanen da troca do Lonzo, né? Mas eu não sei o que aconteceu e também não sei se ele ia render a mesma coisa, né? Mas fazer o quê, né? É sempre algo que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas, gente, vamos lá então. Esse último jogo contra o Bucks, né, eu comentei inicialmente, mas o que me chamou bastante atenção aqui foi como que o Bucks utilizou, né, a estratégia defensiva para reduzir ainda mais a produção do Zion, né? Como vocês viram, né, então, vou começar pelo Ivan, né, que realmente quem iniciava a marcação era o Drew Holiday, né? Então, o que acontece? Você já tinha uma pressão inicial, né, do Zion iniciando a jogada, tanto que vocês podem até perceber que durante o jogo o Zion parou de carregar a bola e levava o José ou levava o CJ, né, para que ele pudesse ter algumas vantagens, né? Então isso aí foi algo inicial que foi que a gente viu. Outro ponto, né, foi o ajuste, que eles sabiam que ia ter essa redução da produtividade do Zion, então o Valanciunas estava, né, dentro do plano de jogo para ele chutar mais bolas, né, depois da primeira que ele matou, né, a confiança ficou lá em cima, então todas as wide opens, né, que foram todas, se a gente vê, ele estava com uma certa distância do marcador, então ele conseguiu matar 70%, né, mas também outra coisa que me chamou muita atenção foi o tipo da marcação, né? Então quando não era o Drew, vinha o Wesley Matthews, vinha algum outro, né, um Portis. Então assim, sempre que eles faziam era o quê? Deixava o cara muito colado no Zion, às vezes até forçando, né, ele a ir para um lado que ele não queria, né, e também fazendo faltas. Então daí quando eu chegava no garrafão tinha o Giannis ou tinha o Brook Lopes, né, para contestar o arremesso dele e fazer com que tivesse uma redução, né? Então, Ivan, o que tu achou, assim? Tu acha que nos próximos jogos e os times que talvez não vai ter a mesma capacidade do Bucks, mas que vai utilizar mais disso aí, ou tu acha que isso aí realmente é algo que só vai funcionar para determinados times? Bom, eu acho que a palavra-chave do nosso podcast até agora foi matchup, né? E eu acho que, assim, falando do matchup pro Zion em si, é muito difícil você marcar o Zion. No 1 contra 1, nenhum jogador da NBA é capaz de parar o Zion. Nenhum jogador da NBA. Então, assim, você vai precisar de mais de uma pessoa para conseguir parar o Zion durante uma partida. E pensando no matchup com o Zion, eu acho que assim, é bem inteligente, até você foi falando, eu tava até raciocinando, falei, caraca, essa é uma tática que de fato é bem inteligente no geral mesmo, né, porque você pega um jogador que teoricamente é mais rápido, né, pra marcar o Zion no início ali, quando ele recebe a bola, e aí conforme ele vai entrando pro garrafão, tem os dois bigs ali, ele já vai estar provavelmente não tão confortável como ele estaria vindo livre ou vindo marcado por um outro jogador maior para fazer o arremesso, então, e aí chega lá, você enfrenta um paredão, fica pior ainda a situação. Mas a situação alguns times, ou talvez até a maioria deles, podem utilizar isso como exemplo para tentar conter o
o Zion, né? No caso, diminuir, até porque o Zion não fez um jogo bom, mas se você pega nos números, até ele teve uma partida bem razoável, porque mas isso é o suficiente, né, para os times. Mas a situação é a seguinte: poucos os times, eu posso até dar uma olhada aqui, mas se eu conseguir mais 2 ou 3 times que tem essa capacidade do Milwaukee Bucks, né, esse arsenal defensivo, né, para conseguir conter o Zion dessa maneira, porque uma coisa é você marcar ali com Drew Holiday, Brook Lopes e Giannis, né, que são 3 ótimos defensores nos respectivas funções deles ali na defesa. Outra coisa é você botar qualquer outra trio ali para conseguir fazer esse tipo de marcação que não vão conseguir parar o Zion de qualquer jeito, entendeu? E aí talvez acabe sendo um pouco mais efetivo alguma outra maneira de defesa. Mas o Zion é um jogador que as equipes vão tentar conter e diminuir os danos dele, igual a gente tenta quando enfrenta um Giannis, quando enfrenta um Luka Doncic. Não dá para anular, então você consegue talvez diminuir as ações, fazer com que ele toque menos na bola. Muitos times às vezes tentam fazer com que o Zion toque o mínimo possível na bola, né? É uma tática um pouco diferente, mas que pode ser um pouquinho mais efetiva quando você não tem esse arsenal que o Bucks tem, né, na defesa. Assim, eu acho que pode ser uma tendência os times tentarem emular isso que o Bucks fez, mas muito dificilmente, vão ser poucos, sei lá, poucos times irão conseguir fazer com uma eficiência parecida, porque na realidade isso mais aconteceu e mais deu certo. Obviamente a tática foi boa, mas os jogadores defensivos que estavam marcando o Zion eram de fato os ótimos jogadores defensivos. E por isso, acho que mais por isso do que por qualquer outra coisa, né? Muita envergadura, muita altura, muito porte físico. Só por isso que isso deu certo contra o Zion. Não quer dizer que se os outros times tentarem uma tática parecida, vai funcionar. E vão avaliando pela tabela, talvez o Grizzlies, né? Que tem o Bane e também tem o Triple J no garrafão. Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. Mas, assim, Rafa, né, mas nesse caso, né, além disso, né, já que, assim, a gente, como, vamos dizer assim, mais torcedor, né, quando a gente fala assim, né, a gente viu muito essa questão do contato do Zion, né? O que tu tem visto, né, com relação a esse tipo de chamada, né, que o nosso amigo CJ McCollum não estava contribuindo muito dentro da quadra, mas fora dela estava botando mais pressão, tomando técnica, né, questionando esse tipo de contato. Tu imagina que, tendo algum tipo de ajuste, apesar dele estar batendo 8.7 lances livres por jogo, a gente consegue dar uma equilibrada, porque o Giannis chutou 22 bolas nesse jogo contra a gente, né? Então, além desse panorama da defesa, né, que tenta reduzir o volume dele, esse apito injusto, dizendo nesse sentido, contra o Zion aí, tu acha que tem alguma influência ou é mais reclamação de torcedor mesmo? Não, faz todo sentido. E antes que venha pessoal pistola, não, os juízes, acho que só os da NFL tem alguma coisa contra New Orleans, os da NBA não tem nada contra New Orleans. Só voltando rapidinho no que o Ivan falou, o único time que eu consigo imaginar que consiga fazer algo parecido com o que o Bucks fez com o Zion é o Celtics. Eu não consigo ver nenhum outro time aí da NBA com envergadura, tamanho e não só envergadura e tamanho, mas jogadores defensivos mesmo, competentes defensivamente, que conseguem emular isso daí que o Bucks fez, e não é à toa que os caras já ganharam um título e são candidatíssimos a ganhar outro, né? Mas voltando para o Zion e as faltas, eu não acho que é uma má fé dos juízes nem nada. Eu acho que primeiro que eles são ruins mesmo. Juizada na NBA é um problema da liga, porque eu vejo a liga patinando entre
entre não ficar só em lance livre, porque é chato também, né? Pô, você quer ver os caras jogar, você quer ver os caras brigar, você quer ver os caras sair no contra-ataque, eles já resolveram esse problema do take foul, né? Da falta no contra-ataque. E o próximo passo eu acho que é entender melhor como marcar faltas, principalmente nas estrelas, né? Porque é muito discrepante, assim. Alguns jogadores menores, de tamanho menor mesmo, mais franzinos, vamos dizer assim, né? Aí o tipo de contato que é permitido com eles, o tipo de contato que é permitido com jogadores maiores, mas mesmo assim você vê um Giannis, que é gigante, você vê um Embiid, que é gigantesco também. Esses caras ainda vivem na linha do lance livre, e o Zion, apesar de estar chutando 8, quase 9 lances livres por jogo, aí, era para estar acima ainda. Parte disso é que eu acho que ele não vende tão bem o contato, e isso daí eu nunca vou defender o cara ficar flopando, o cara meter um Marcus Smart aí da vida aí. Eu prefiro que ele não comece a fazer isso mesmo, mas eu acho que parte disso daí também passa não só nos jogadores, mas também o front office, passa pela franquia pressionar a NBA. Abrir o olho, basicamente, é entender que o Zion não é um jogador comum, nunca teve um cara desse tamanho, com essa força e com essa velocidade, com essa agilidade que ele tem. Não existe simplesmente. Todos os caras mais ou menos do frame, né, do porte físico dele, jogavam mais perto da cesta. O primeiro que apareceu é o Giannis da vida aí, né, que eu não acho que o Zion tá nem perto ainda do nível do Giannis, mas tem potencial para ser um desses caras assim, um nível MVP. A juizada demorou um tempinho também para começar a dar essas faltas, mas eu acho que precisa sim do CJ, como você citou muito bem, dando uma pressionada. Ele, como presidente da Associação dos Jogadores, eu acho que ele tem uma voz muito influente para a liga. Mas também eu sinto que o Careca deveria, tanto o Careca, né, tanto o Griffin quanto o Willie, eu acho que tá chegando num certo momento onde eles precisam dar um snap, eles precisam tomar uma multa, alguma coisa ali. No caso do Willie, ser ejetado de algum jogo, alguma coisa que tiver muito discrepante aí, para realmente chamar atenção de fato mesmo, porque tá chegando num ponto em que a juizada, no geral, não tá ajudando o jogo, né? A gente viu aí o Luka Doncic sendo eliminado, aí, acho que foi umas 3 ou 4 noites atrás, por besteira. O Ja Morant, pelo amor de Deus, o Ja Morant foi ejetado de um jogo quando ele tava falando com uma fã dele. A menina tava com uma blusa escrita fã do Ja Morant. E ele foi ejetado porque ele interagiu com uma fã dele. Então, eu acho que a juizada tá muito protagonista dos jogos, e nos momentos errados. Na hora que eles precisam apitar mesmo, eles não estão apitando, eles estão engolindo apito, e isso passa por esse fato de o Zion ser um cara totalmente diferente do que eles já viram. Então, eles não sabem muito como apitar isso mesmo. A solução que eu vejo é o que eu falei. Eu acho que a franquia, nas cabeças, o pessoal mais importante da franquia, precisa começar a pressionar um pouco mais a NBA, do mesmo jeito que o Griffin já fez quando o Zion quebrou o dedo 2 ou 3 temporadas atrás ali. Eu acho que precisa dar uma relembrada mesmo na galera, mas não tá justo, e não porque eles querem roubar o Pelicans, mas é simplesmente porque eles são ruins mesmo. Eles precisam ser direcionados a tomar certas atitudes. Então, eu não confio nessa NBA aí, principalmente no comando do Adam Silver. Eu não confio que se der tempo para eles vão aprender. Eu não acho que a banda vai tocar assim com eles, mas o que vocês acham? Vocês acham que tem uma conspiração contra New Orleans? Cara, eu vou passar pro Ivan, mas assim, só o Rafa comentou, o Giannis bate 12.5 lances livres, o Embiid bate 12, o Luka 10 e o Trae Young, né, que é um dos caras que a gente sempre reclama assim, do flop e tudo mais, 8.3. Então, Ivanzinho, o que tem achado realmente? O Zion tem que dar uma flopada,
Outro concorda com o Rafa que não, a juizada que tem que se adaptar, né, à forma como ele ataca e como a forma que eles dão contato. Porque se você trocar os tipos de contato que o Zion leva, botar para um desses outros aqui, certamente vai ser marcada a falta, né? Então, o que tem achado disso? É algo que realmente temos que reclamar, né? Ser mais incisivos para que a gente tenha o apito para que seja mais justo? Olha, de fato a gente sofre muito, né, com o Zion não indo para o lance livre, mas eu vou de acordo com o Rafa, nem vou acrescentar tanto, porque é isso, quando se trata do Saints, acho que a galera tem até uma moral legal para falar mesmo, tanto que a gente já sofreu com a arbitragem, de talvez algo pessoal, mas se tratando do Pelicans, nem tem porquê, né, perseguirem o nanico do Pelicans até o momento, a gente vai ser grande ainda. É mais uma questão deles não terem um parâmetro para como apitar o jogo do Zion mesmo. Eu acho que num caso desse seria melhor eles pecarem pelo excesso do que pela falta, né, quando você pensa na saúde do jogador, mas até fazer um ajuste correto. Mas isso não é muito, né, a cara da NBA, tem muita coisa envolvida nesse sentido. Então, eu acho que vai acontecer. Eu ainda acredito muito, é óbvio, isso passa muito pelo que o Rafa falou, de fazer uma pressãozinha aí nos bastidores, mas eu acho que isso tende a acontecer conforme o Zion for criando cada vez mais esse seu status de estrela. A gente sabe que a NBA ela apita diferente para as estrelas. O Giannis já é uma estrela, por isso que ele ganhou 22 lances livres contra o Pelicans. E o Zion não chegou nem perto disso. Então, eu acho que com o tempo isso deve aparecer mais, deve acontecer de uma maneira mais clara. Mas isso pode ser acelerado, esse processo pode ser adiantado aí caso a gente consiga fazer um barulhinho, igual tá tentando ainda, mas precisa fazer mais, né? Precisa um pouco, vai do Zion, não sei se flopar, mas pode reclamar mais mesmo. E um pouco aí é muito nessa linha do que o Rafa falou aí dos bastidores. Precisam entender que o Zion precisa ser. Não tem culpa dele ser gigante daquele jeito. Falta, não tem essa. Beleza, gente. Eu acho que falamos bastante, né? Eu acho que é o que realmente a gente tem reclamado aí, percebido essa questão. Mas a gente está chegando próximo ao Natal, né? Então eu acho que o desejo de vocês, o presente que vocês querem pedir do Papai Noel pro Pelicans é saúde, né? Principalmente do nosso amigo Brandon Ingram, que está há 11 jogos sem entrar em quadra, com problema no dedão, e vai se estender por mais 2 jogos. Fora isso, o Zion hoje, dia que a gente está gravando, ele foi colocado dentro do protocolo da Covid, né? Vamos dizer assim, Health and Safe. Além disso, o Larry Nance vai para o seu segundo jogo aí sem jogar. Temos o Alvarado, que teve aquele problema na costela, né, que acabou prejudicando ele nesses últimos jogos, né, que depois daquele jogo contra o Denver lá ele caiu bastante. Mas assim, o que vocês têm, imaginam aí para os próximos jogos, né, que até um ponto que eu não tinha colocado, apesar de a gente estar com essas 4 derrotas aí seguidas, a gente ainda é o 4º melhor net rating da liga, né? Então a gente só está atrás do Cavs, do Boston e do Phoenix, né? No nosso offensive rating a gente ainda é top 5 e o defensive rating a gente ainda está em 6º, né? Então o time, apesar das derrotas, ele tem vendido caro, né, os resultados. Então, assim, o que vocês esperam aí? O que vocês querem pedir aí do Papai Noel aí? Para mim é saúde. Não sei se é para vocês, né? Se vocês querem pedir jogador, vocês querem pedir outra coisa, mas eu acredito que seja isso, né? E Rafa, qual é o teu desejo mais otimista possível? Ave Maria. Saúde primeiro, né? Para todos nós aí também, porque, meu Deus do céu, né? Quando a gente começa a se acostumar com vitória,
me vem essa sacolada aí, 4 jogos seguidos. E aí quando a gente ainda acha, pô, o próximo é contra o Spurs, agora sim, né? Vamos lavar a alma. E aí começa a entrar, Zion tá doente, não sei quem tá com o dedão regrediu, aí o Ingram regrediu na recuperação. Então acho que saúde para os nossos jogadores já seria uma baita pedida. Mas eu gostaria que o Willi também, pelo amor de Jesus Cristo, fizesse mais ajustes no meio do jogo e não de um jogo para o outro. Eu acho que ele melhorou bastante em relação à temporada passada, em relação ao começo dessa temporada. Ele tá no caminho certo, mas às vezes eu ainda sinto que ele demora, ele é lento, ele dá muitas chances para certos jogadores e para outros ele castiga e... Porra, eu não consigo entender, por exemplo, o nosso querido, maravilhoso, fofo Trey Murphy. Nos últimos 6 jogos, de fato, ele tá chutando 29,6% de 3, mas sabe quantos minutos de quarto ele jogou nos últimos 2 jogos? Ele jogou menos de 2 minutos combinados os 2 jogos. O cara não teve em quadra por nem 2 minutos no último quarto dos últimos 2 jogos. E eu realmente gostaria que esse tipo de coisa não acontecesse mais também. Eu gostaria que os caras que claramente fazem parte do futuro do Pelicans, ou que pelo menos a gente tá descobrindo se fazem parte ou não, como Dyson Daniels, como Trey Murphy, eu gostaria que eles tivessem mais oportunidade de crescer juntos, mas acima de tudo, saúde. Brandon Ingram faz uma falta desgraçada, e acho que não é novidade para ninguém, não precisa de nenhum gênio para descobrir isso daí, né? E aí, Ivanzinho, além é saúde mesmo? Ou o Rafa falou do Willie Green, né? Bom, tem uma música na roça que eu moro aqui que fala: eu quero saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então, assim, parafraseando, que a gente precisa de saúde mesmo, porque o time precisa, o time saudável a gente sabe que a gente já viu um pouco que é capaz, inclusive até mesmo sem o Ingram, o time saudável mandou muito bem, e segue mandando apesar das derrotas, né? Então, é importante, esse time precisa de tempo junto. A gente jogou, sei lá exatamente quanto foi, mas pouquíssimo tempo com o quinteto que a gente costumava chamar de titular, né? E a gente precisava dar pelo menos uma rodagem legal, né? A lesão do Ingram é uma incógnita. Ele pode ficar fora mais, sei lá, uma semana, ou ele pode ficar fora mais 1 mês, 2, então seria interessante, cara, a gente ter um tempo legal aí de time saudável. Eu não vou ficar botando culpa em nada, não. O Rafa foi muito bem nas palavras aí também, concordo que tem que botar a galera pra jogar, né? O Willie Green é hater do Trey Murphy, brincadeira, mas tem que botar pra jogar, cara. Esse não é o nosso ano de ser campeão e não tá com o time perfeito. Então, a gente tem que botar a galera pra jogar aí e ver se vai estar com o time. Se é um cara que a gente consegue contar nas próximas temporadas, que o Pelicans vai sim, de fato, disputar alguma coisa. Pode ser essa temporada, viu, gente? Mas eu só acho que não precisa ser essa temporada. Uhum. Eu não sei de onde que eu vi isso, cara, mas vamos dizer assim, que a expectativa, né, é a mãe da frustração, né? Então, se a gente tá frustrado agora é porque o time tem potencial e mostrou que pode, né, chegar nesse nível, mas que eu acho que realmente a gente tá querendo colocar o carro na frente dos bois, né? E foi basicamente isso. Não, você foi bem bonitinho, porque o ditado que eu escuto mesmo é que a expectativa é a mãe da merda. Isso sim. Ai, cara, tá certo. Gente, vou puxar rapidinho, né? Porque a gente já tá bastante tempo aqui já de gravação.
Mas com relação a possíveis movimentações ou ajustes, né, dentro do time, o Rafa já falou, né, que ele espera que o Willi faça. A gente está passando por essas situações aí de afastamento, aí por lesão e tudo mais. Mas vendo assim o elenco como que está hoje, vocês veem alguma possibilidade ou algum jogador que estaria disponível, né, para, vamos dizer assim, fazer uma melhorada no sistema, né, para que o time realmente possa dar esse passo, né? Rafa, o que tu acha aí? Tem trazer jogador só por trazer ou não? A gente realmente é melhor esperar por uma oportunidade de mercado ou fazer um splash move logo? Não, eu não acho que esse é o momento, vamos dizer assim, para fazer a troca, né? A troca que vai botar a gente de fato como contender, mas eu ainda gostaria de trazer mais um ala grande que pudesse matar bolinhas de 3 livre, nada, não precisa criar nem nada. O próprio arremesso seria ótimo, mas aí sai muito caro também, né? Mas eu ainda gostaria de trazer um ala maior que consiga matar bolinhas livres e pegar rebote. Então, eu vi aqui, é uma proposta de um gringo, não é minha, não veio da minha cabeça, aqui é uma proposta de 3 times, onde o Kings ficaria com Zach LaVine, o Pelicans ficaria com Harrison Barnes e o Bulls ficaria com Kevin Huerter, Devonte, Jackson, Davion Mitchell e a pick de primeiro round de 2024 do Pelicans. Poderia ser pouco protegida aí, top 5, top 8, seja o que for, mas eu gostaria de algum movimento assim. O problema é que o Harrison Barnes, até onde eu sei, ele é um aspirante. Então assumo, né? Estou assumindo aqui que se uma troca por ele, por exemplo, tivesse sendo discutida, já teria uma extensão também sendo discutida junto, porque é totalmente amador você trocar jogadores que têm contrato como Devonte ou que são free agents restritos como Jackson e uma pick de primeiro round por um cara que não te dá garantia nenhuma se vai assinar ou não. Então, eu gostaria de um ala nesse estilo aí, um cara maior, um cara que briga por rebotes e que mata a bolinha de 3. Não sei vocês aí, agora, o que vocês gostariam? Acho que eu tô sentindo que vocês gostariam de um big. Pois é, cara. Realmente, Harrison Barnes é um nome assim que a gente já via, mas eu acho que o Sacramento não faz essa troca, porque ele é um dos veteranos lá que tá conduzindo, né, essa campanha aí junto com o Sabonis. Eu acho muito improvável de fazer essa troca, mas são situações de mercado, né? Talvez o próximo contrato deles não queiram pagar, né? Mas, Ivan, assim, eu sei, eu vou te fazer uma pergunta, assim, de algo que movimentou muito a minha timeline desses dias, né? Que foi tentar trazer o Oji Anunoby, que é mais ou menos parecido com o que o Rafa comentou, né? O cara é um wing, né? Que tem uma boa defesa, né? Que consegue defender vários tipos de jogadores, né? Que mata uma bolinha, mas apesar de não ser elite, né? E também tá tendo um papel meio subutilizado lá no Toronto. O que tu acha realmente a gente segue nessa busca por esse wing ou vai por um big, né? Porque é outra questão que o pessoal sempre reclama do que o Valanciunas não dá toco em ninguém, né? Ele dá toco menos que o Trae Young, vamos dizer assim. Então, assim, qual que é a tua visão aí? É um wing realmente ou realmente não faz nada, espera acabar a temporada para se movimentar? O Valanciunas, ele não defende nem ponto de vista? 0,3 tocos de média. Eita, esse nosso people. Mas, enfim, eu vou tentar ser meio breve, mas é porque eu queria colocar alguns pontos, assim. Primeiro, sobre o Anunoby. Muito interessante. Acho que ele é um cara que ele já vem pronto, né, para uma coisa que o Pelicans está tentando construir aqui na posição dele, mas provavelmente vai ser um preço caro e que eu não sei se o Pelicans está querendo pagar nesse momento. Eu acredito que não. Eu acredito que o Pelicans talvez vai guardar, né, esses assets, essas coisas para um jogador que mude de fato o patamar da franquia. E não deve ser o caso do Anunoby. E ele deve sair caro por conta dele tá sendo muito procurado, né? Aparentemente
quase todos os times da liga que estão brigando por alguma coisa estão querendo saber o que tá valendo esse ano 9. Então, isso pode fazer com que o valor dele saia maior do que, né, do que a gente esperava. Esse é o primeiro ponto. Eu concordo com o Rafa que seria legal alguém como Harrison Barnes, mas eu acho que o Pelicans sofre muito com a ausência de um big, mas eu nem falo de um big estrela, assim, tipo, nem digo estrela, mas muita gente fala de algum jogador tipo Miles Turner, né? Mas talvez seja a situação do Pelicans pegar algum jogador um pouco menos, né, badalado, mas que consiga proteger o aro para situações específicas. Por exemplo, a gente não tem no Valanciunas, mas a gente podia ter um backup ali. E eu vou dar o Nerlens Noel, o Mo Bamba como exemplo, que são jogadores ok, e que provavelmente vão estar por um preço acessível no mercado. Na questão assim, a gente não tem um jogador assim no elenco, entendeu? Para caso seja necessário. Por exemplo, é uma função que fez o Walker Kessler. Se a gente enfrenta um jogador entre aspas, igual o Zion ali, a gente não tem um jogador que vai proteger o aro dessa maneira. Então, talvez uma situação assim específica para esse momento desse Pelicans seja ideal, mas também a gente não acho que a gente tem que ter pressa nem muita vontade de fazer troca alguma. Como eu falei, entra muito na questão da gente tentar dar rodagem para esses caras que a gente tem no elenco. A gente precisa, né, que esses jogadores evoluam, que eles cresçam, ou que a gente perceba que se eles vão ou não vão para algum lugar. Então, você acabar trazendo alguém, pode ser, se você traz um wing, isso pode acabar tirando minutos do Trey Murphy, que seriam importantes, do Herb Jones. Então, eu fico, acho que mais pro lado do Pelicans não fazer um movimento, ou se fizer, se for um movimento bem pontual, ou só em uma oportunidade de ouro, assim, pra gente tentar dar rodagem pra esses moleques, pra gente tentar saber o que eles são, para onde eles vão, se eles vão para algum lugar ou se eles vão virar alguma coisa mesmo. Acho que essa temporada é mais para isso. Então eu seguraria um pouquinho mais a mão e só faria se fosse um movimento bem assertivo, assim. Olha só, eu vou falar um nome aqui, tá? Posso jogar um nome e sair correndo. Um cara que há uns 3 anos atrás era bem útil, né? Não era um shot blocker, mas que botava um corpo ali pra atrapalhar, era o Derek Favors, tá? Ele tá sem time. Cara, acho que tem um motivo dele estar sem time, né? Pois é. Tem o Dwight Howard fazendo show na China também, né? Taiwan, por favor, nossos ouvintes chineses vão ficar chamando. Meu Deus, me desculpa. O Eric Bledsoe também tá fazendo chover. Tá certo, gente. Então vamos... Literalmente, né, Rafa? Aqui não para de chover. Nossa, nem me fale, desgraçado. Esse cara aí é uma sina, cara. Inclusive, porra, eu vi o pessoal linkando Pelicans entre outros times aí, interessado no Eric Gordon também. Eu acho que eu preferia, sei lá, morrer do que ter esse cara. Não. Não, cara, não. Esquece, bora mudar de assunto, vamos falar de coisa mais otimista. Vamos fazer um preview aqui dos próximos jogos, vamos aproveitar que o Ivan tá aqui, porque a gente nos últimos aqui, a gente acertamos e erramos, né? Esse último que a gente errou muito, né, Rafa? Muito. Mas nos próximos jogos, nós vamos ter Spurs sem Zion e sem Ingram. E aí, o que vocês acham? Eu acho que a gente ainda ganha. Ivan, o que tu acha? Não, a gente ganha sim. Vai ganhar mesmo assim. O Spurs tá numa missão aí, né? Então, não. Busca essa pick 1 aí de qualquer jeito, né? Só falta avisar os jogadores. Supera qualquer coisa, vontade. E aí, Rafa, vai ser unanimidade ou não? Vai ser, a gente ganha também. Tomara que não dê merda. Ai, Thunder, vamos lá. OKC Thunder, o que vocês estão achando do Shea? Vocês acham que ele vai aparecer ou o nosso Herb Jones vai segurar ele? Eu vou apostar numa vitória aqui. E aí, Ivanzinho? Bom, eu já tenho um pouquinho de dúvida, mas eu vou botar a vitória do Pelicans também, né? Tem que confiar, pelo amor de Deus. E aí, Rafa, vai ser do contra aqui?
Olha, se o Zion voltar, a gente ganha. Se o Zion tiver dodói aí, eu sei não, viu? Acho que dá Thunder. E aí? Não, mas tem que falar agora, independente de saber quem vai jogar ou não, pô. Ih, lasqueira. Ó, conhecendo o nosso departamento médico aí, como eles tratam todo mundo como AD, puta que pariu, eu vou falar que a gente perde pro Thunder aí só porque eu acho que eles vão segurar o Zion, viu? E... tem que ter alguém que vai discordar, né? Vamos lá. Cara, Indiana Pacers vai ser em casa, mas a gente não sabe como é que vai estar. E aí, mano? Vai ser otimista ou pessimista? Que eu tô, Não, a gente ganha do Pacers. A gente perdeu o primeiro jogo lá, mas esse jogo a gente ganha do Pacers. Eu senti aqui. Caramba. Rafa, o que tu acha? Eu acho que aqui eu vou apostando uma derrota, cara. Olha aí. Eu acho que a gente ganha, cara. Eu, sinceramente, Sério, acho que a gente ganha. Eu acho que a gente ganha com o show do Bagre Valanciunas aí. Nossa. Cravando aqui, hein? Na cabeça do... Na cabeça do Miles Turner. Cravando, Porra, não sei. Nossa, do jeito que eu tô pé frio, capaz desse filho da puta se machucar no jogo do Thunder ainda. Me fudeu a vida. Puta merda, nem fala isso, batendo na madeira aqui. Vamos lá, Wolves, o que vocês acham? Esse jogo aqui, cara. Jogaço e vitória do Pelicudo na prorrogação. Eita, o Ivan tá apostando numa streak aqui. E Ele aí, tá Rafa? ousado, né? Ele tá ousado mesmo. Ele tá ousado. Alguém tira a conta dele aí, dos bet, não sei das quantas aí, que vai postar a casa. Não, eu vou falir agora. Dinheiro é papel. Ó, um detalhe, esse jogo vai ser em casa. Eu acho que eu vou ser em apostar numa Pelicans. vitória. Vai também na vitória? Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, cara, eu já não tô confiante não, viu? Eu vou em derrota aí, cara. Porra. Tu vai Eu na vou em derrota aqui? Eu vou em derrota, pô. Cara, caralho, em casa. Nossa senhora, mas vendo os próximos jogos ainda estão ferrados pela minha previsão. Eita, Pra gente vamos ganhar lá, isso. então. 76ers em casa. Eita, Jogo em casa em casa. vai acabar no intervalo. O Sixers vai estar uns 76 pontos na frente. Perdemos. Eu vou apostar numa vitória aqui, cara. Vou ser diferente. E aí, Rafa? Ainda bem que a gente tem você, Gilson, porque eu também não vejo muito como a gente ganhar esse jogo, não, mesmo em casa. E pra fechar o ano, Grizzlies, fora de casa. Bebe bastante, a gente vai apanhar de novo. Esse aqui eu acho que eu vou apanhar mesmo. E aí, Rafa? Eu vou ser do contra. Esse daí eu acho que a gente vai ganhar, só porque o Jamoran é freguês do Zion. Beleza, Tomara. ó. 1, 2, 3, 4. Eu tô apostando 4-2. O Ivan meu tá também. apostando 4-2. E o Rafa vai ser o diferente, vai apostar em 50%. 3-3. Ninguém vai apostar no under, não. Eu tô botando uma streak de 4-0 ali, depois a gente vai pra 2023 já desconfiando. Caraca, será que a gente só ganha de time ruim? Beleza, então a gente confere isso aí em 2023, né? Que a próxima sequência aí não vai ser muito camarada, não. Beleza, gente. Então, né, eu acho que a gente cobriu tudo aí que a gente ia falar. Só uma última notícia, né? Como é que vocês veem que a gente vai estar na Copa Wemby? Eu sei que o nosso candidato aqui vai ficar sem um mês com o nosso querido Dayton Davis. E aí, vocês acham que a gente não acredita nisso aí ou vai usar isso aí como asset mais pra frente? Rafa, fala aí. Eu acho que a gente concorda que eu acho que não é o momento ainda do Pelicans dar um cash out, né, em tudo que ele tem. Eu acho que o Pelicans vai segurar essa pique aí na deadline. Eu acho que eles vão pagar para ver. O LeBron aí também, pelo jeito, aí o LeBron vai só atrás do recorde e depois também corre um sério risco aí de um shutdown aí no fim do ano. O Davis tá machucando o pé aí no ar agora, batendo o pé na coxa dos outros aí, fica um mês fora. Então, eu acho que o Pelicans vai manter a pique aí. Não acho que vai ser top 5, mas eu acho que fica ali naquele range ali do Wizards, entre pick 6 e pick 10, assim, sabe? Que pra esse draft tá ótimo, né? Pois é.
E aí, Ivanzinho, a gente troca essa pique ou tu acha que o Lakers não vai pro playoff? Não, eu acho que a gente só pode trocar essa pick se for por uma estrela, né? A gente teve esse reforço aí, obviamente a gente não pode comemorar a lesão, mesmo quando é do Anthony Davis. Mas, assim, falando do jogo, obviamente que eles perdem bastante. O Anthony Davis estava tendo uma ótima temporada quando jogava. Então, eles perderam ele por mais um mês e o Lakers é um time muito ruim com o Anthony Davis e sem ele é pior ainda, né? Então, a gente tem que manter essa pique e vendo o que dá. Tô torcendo, inclusive, acho que até a hora que a gente acabar aqui eu vou dar uma olhadinha no jogo do Lakers, que eles enfrentam o Sacramento Kings. Vou dar uma olhadinha antes de dormir e já dar aquela secada de praxe. Tá certo, gente. Ei, última informação aqui, né? O ex-líder do leste, né, que é o Boston Celtics, tá numa streak aí de 3 derrotas seguidas, sendo 2 contra o Magic. Se fosse aqui, hein? Nossa senhora, já tinha caído o CT do Pelicans. Ai. Gente, então, muito obrigado aí. Eu acho que a gente conseguiu passar realmente por tudo. Ivanzinho, né, você que retornou aí, né, o DM te liberou, né, o Aaron Nelson te liberou para participar aí. Dá o teu destaque final aí, agradece a galera, fala onde te encontrar, né, vamos comemorar esse ano, né, que eu acho que esse ano vamos dizer assim, é o primeiro passo que a gente está vendo para o time virar, né, do que a gente esperava há 3 anos atrás, quando a gente começou o projeto. Pois é. A gente tem que acompanhar, muito feliz esse novo Pelicans, porque a gente é aquele meme, né, do Michael Jordan com o troféu na mão. Eu costumava orar por momentos como esse, né? A gente esperava muito que esses dias chegassem e a gente está conseguindo aí acompanhar. Seguimos com podcasts nas partes ruins, né? Aí ano passado a gente já teve um flashzinho legal. E que era só um começo, esse ano tá melhor ainda, vamos seguir aí, fico muito feliz. E só o meu destaque final é que eu acho que a gente não comentou, e provavelmente no último podcast não tinha saído, o Zion em sexto, né, na corrida pelo MVP, e se o Pelicans continuar ganhando e brigando aí na briga pelo oeste, a tendência é ele ficar no top 5, pelo menos na briga pelo MVP na temporada, se ele continuar desse jeito. E muito provavelmente, pelo que eu tô vendo o povo postar, e ele merece muito, será titular do All-Star. Falando nisso, tá na época de votação, votem pro Zion, pro All-Star. Provavelmente vai ser só ele do Pelicans que vai, mas vai de titular e se bobear, pode até pegar um capitão aí, mas aí eu tô exagerando. Bom, é isso, galera. Valeu por ter escutado, até mais. Beleza, Ivanzinho. Ó, pra quem não sabe, né, pode seguir o Ivan lá, o NOPELS BR, né, que é a nossa referência aqui no Brasil. Rafa, vamos lá então, dá teu destaque final, né, fala aí por que o pessoal tá tão chateado, né, porque ano passado a gente tava com 9,21 e tava todo mundo alegre, né, hoje tá todo mundo triste. Manda sua mensagem aí de ano novo, de Natal, deseja felicidade para todo mundo aí e fala onde não te encontrar. Pois é, eu não lembro esse pessoal feliz aí com o 921 não, mas tá melhor do que ano passado, se serve para alguma coisa. É isso aí, pessoal, vota no Zion lá, lembrando que o Zion tem um puta incentivo, né, que se ele pegar All-NBA, ele ganha acho que mais 36 milhões no contrato dele, então podem esperar aí mais atuações de gala do nosso ex-gorducho. No mais, bom fim de ano para vocês aí, bom Natal, bom Ano Novo, se beber não dirija e aproveitem com a família de vocês aí quem puder, se cuidem, ano que vem aí tem mais aí peleção pra gente, né? E eu tenho o WhatsApp, é tudo que eu tenho, se quiser falar comigo é pelo WhatsApp mesmo. No mais, valeu pela audiência aí, valeu pela paciência de vocês, mais um ano aí, e um beijo no cotovelo de cada um de vocês. Tá certo, cara. Ei, o Rafa falou que você encontra ele no WhatsApp, então, se você quiser, né, entrar no nosso grupo aqui
que hoje está com 64 pessoas, né? Que o pessoal fala que não enche nem uma van, mas eu acho que já tá quase no micro-ônibus já, mas a gente fala aqui de um monte de coisa interessante aqui dentro do que a gente tem, né? Bota umas trade maluca, tem um coleguinha aqui que ele é o fragmentado, né? Tem um que aqui também fala dos Esse grupo é uma figura, cara. É uma figura. Sério, mesmo se você não gostar de grupo do WhatsApp, você vai rir bastante. É incrível. Mas tem uma estrela aí do Choquei. E incrível, a gente ainda, eu acho que o que a gente menos fala é do Pelicans. Não, mentira, a gente fala bastante também. Mas tem cada figura aí que você imaginar que esses caras torcem pro Pelicans, nossa torcida é ilustre. Tá certo. Então, se vocês quiserem entrar no nosso grupo, pode mandar uma DM aí pro Ivan, pra mim, pro Vitor lá no Pelican Squad, que a gente adiciona vocês aí nesse manicômio aí do bem, vamos dizer assim, que a gente acaba se divertindo bastante. Eu acabo não comentando muito dentro do Twitter, né? Porque realmente eu tô lá no WhatsApp, lá botando lenha na fogueira aí dos meninos aí. Mas, gente, então aqui, né, só como mensagem final, né, somente agradecer vocês que estiveram com a gente durante esse ano todo, né, o final da temporada passada que terminou muito bem e já começamos essa é melhor ainda, né, então a gente só tem realmente a agradecer a audiência de vocês, a gente espera que a gente consiga aumentar, né, a gente quer que os modinhos cheguem aqui para ajudar aqui na nossa audiência, mas esses modinhos aí vão realmente pegar uma fase bem melhor do que a gente já pegou, né? Quando a gente chegou aqui tudo era mato, né? Então não tinha só derrota, só decepção, só dificuldade. Então a gente espera aqui que nessa nova sequência a gente possa estar melhorando, né? Então, Feliz Natal aí para vocês, né? Aproveitem com a família, né? A gente não vai estar na rodada de Natal, mas aproveitem para estar com a família aí. Agradecer realmente como que foi o ano, apesar de muita dificuldade, foi um ano aí que a gente conseguiu superar. Pro ano que vem a gente tem boas expectativas, né? Pelo que a gente já viu nesse 30% aí da temporada, aí a gente deve chegar no playoff. Eu acho que a expectativa que a gente tinha, né, de um time que ia ter mando de quadro até cair para uma sexta colocação e para o playoff direto, parece que vai realmente seguir, né? Se tudo der certo e a saúde ajudar, né? Tô batendo aqui na madeira. Então, justamente para que a gente possa chegar bem no playoff, né? Talvez não ser contender esse ano, mas já ir fomentando mais um passinho, né? Um degrauzinho para esse ano. Agradecer a todos os que colaboraram, né? Com o nosso projeto, né? Não vou falar todos que eu vou acabar esquecendo, mas que participaram. Para o próximo ano a gente vai ver aí se a gente consegue trazer mais pessoas, né? Porque realmente a agenda é um pouco complicada. Mas a gente espera crescer mais, né, nesse ano. E colhem lá no Fambonanet, no Pelicanos do Brasil, lá no Twitter, no Instagram. Então procure a gente aí que a gente vai estar aí com vocês aí nessa caminhada. Tá bom, gente? Então, por hoje é só, né? E até a próxima! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.